Quem tem a Bíblia aí, já vai se preparando no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Amém? Ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Amém? Eu estava nessa semana lendo algumas coisas a respeito da vida cristã. Muito tem se falado sobre a vida cristã. Muitas pessoas relatam as suas atividades, os seus afazeres relacionados à vida cristã. E eu estava vendo alguns textos e eu achei muito interessante a opinião e a posição de algumas pessoas referente à vida cristã. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, amém? Amém? Então, se Ele morreu por nós, é porque Ele tem um plano na nossa vida. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos uma nova caminhada. Nós começamos uma nova vida. E como diz a palavra, aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E as coisas que eram passadas ficou para trás. Então nós começamos a ter uma nova vida, uma nova atitude, um novo pensamento. Nós começamos a pensar totalmente diferente daquilo que pensávamos atrás. Nós começamos a ter algumas qualidades em nossa vida. Nós começamos a mudar o nosso posicionamento perante a sociedade, perante os nossos amigos, perante a nossa família, perante tudo. A nossa vida muda. Mas como nós procedemos nos tempos que nós estamos vivendo? Eu não sei se você sabe, mas a gente está passando um tempo difícil. Aonde a ética, aonde a moral, aonde muitas coisas estão ficando para trás. Aonde que, parece até um clichê, né? Falar o que era certo está se tornando errado e o que era errado está se tornando certo. A gente está passando por isso. Eu não sei se você percebe essa mudança, mas nós estamos passando por isso. Isso está acontecendo ao nosso redor, meus queridos. Está acontecendo nas empresas, está acontecendo nas escolas, está acontecendo nas famílias. E pior, está acontecendo nas igrejas. A mudança que Cristo traz para a nossa vida, ela tem que ser algo muito forte. Porque uma nova criatura, tudo se faz novo. E a nossa vida, ela começa a ser pautada por algumas coisas. Que coisas são essas? Várias coisas. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós percebemos que ele foi o maior exemplo
que existe, e não vai ter outro maior do que ele, de como proceder aqui nessa terra. De como caminhar no meio da sociedade, como agir, como pensar e tudo mais. Então a nossa vida cristã, ela começa a ter alguns princípios, começa a ter algumas virtudes, começa a ter algumas coisas que nós precisamos realizar. Nesse texto que nós lemos aqui, Paulo ele escreve essa primeira carta a Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades. Nós, na escola dominical, estamos estudando sobre a igreja de Tessalônica. E aí vai o convite para você. Você está perdendo muito por não participar. Meus irmãos, nós temos aprendido muito sobre a palavra de Deus, sobre as coisas relacionadas ao reino de Deus na escola dominical. E nesse estudo que nós estamos realizando, a gente já vem há alguns tempos vendo algumas coisas sobre a igreja de Tessalônica. E Paulo ele começa a dar algumas orientações a Tessalônica, à igreja de Tessalônica, referente a muitas coisas. Porque eles estavam localizados num lugar privilegiado, mas também um lugar que era difícil. E aí Paulo começa a dar algumas diretrizes para eles. Como proceder em tal situação, como agir em tal situação, e assim vai. Mas o que eu achei interessante nesses textos que eu estava lendo sobre a vida cristã, sobre as virtudes da vida cristã, que na verdade até é o tema que a gente vai estar falando hoje, Paulo ele dá algumas características de como nós devemos proceder, algumas virtudes que eu e você temos que ter nesse tempo, nessa geração. Não é para o passado e não é para o futuro, é para agora. Porque, meus queridos, o que passou, passou. O que passou, passou. Não vai voltar mais. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. O que passou, passou. E o futuro, pastor? O seu futuro vai depender do seu presente. O que você fizer hoje vai influenciar no seu futuro. Então essas virtudes cristãs, nós temos que fazer hoje. Temos que ter em nossa vida hoje e agora. Porque o reino de Deus, meu irmão, tem pressa. As coisas do Senhor têm pressa. E Paulo, ele começa a dar ali algumas virtudes para que os tessalonicenses pudessem enxergar, talvez naquilo que eles estivessem errando, ou Paulo também estava enaltecendo aquilo que eles tinham de virtude. E Paulo, ele fala ali nos versículos 4 e 5. Ele fala assim, no 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, trabalhando em o quê? Amor, paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus o Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? De Deus. Paulo começa a falar ali sobre algumas virtudes daquele povo que se encontrava em Tessalônica. E uma das coisas que ele fala, que me chama a atenção, fala sobre o amor, sobre a paciência, que é a esperança, elas estão intimamente ligadas, e mais uma coisa, a fé. Amor, que nós não precisamos nem ficar falando muito, porque, na verdade, a nossa vida cristã tem que demonstrar o amor de Deus para com a nossa vida. A fé que Deus exige de nós, porque não adianta nada, meus irmãos, você falar assim, eu acredito em Deus, mas duvidar. Essas virtudes que Paulo começa a falar sobre a igreja de Tessalônica, e quando nós começamos a analisar isso, nós começamos a olhar para os nossos dias. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, quando nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos observar que o povo de Deus não tem demonstrado essas virtudes da vida cristã. Infelizmente,
Quando a gente olha alguns exemplos, nós olhamos e falamos assim, não é tão de Deus assim. Meus queridos, essas virtudes têm que ser muito fortes na minha vida e na sua. Quando nós saímos daquela porta para fora, as pessoas têm que olhar em nós, olhar nas nossas atitudes. Elas vão ver Cristo, a imagem do nosso Salvador. E tem que ser assim. Não existe outro jeito. Ah, pastor, mas é difícil, eu sei. Meus queridos, a palavra de Deus fala assim, que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Eu sei que não é fácil. Nós somos pecadores por natureza, meus irmãos. A nossa natureza é pecaminosa. A minha natureza, a sua natureza é pecadora. Eu já falei aqui em outras vezes na igreja. Quem tem filhos aqui? Você ensina o seu filho a mentir? Creio que não, né? Amém? E por que será que quando ele derruba alguma coisa, aí você chega para corrigi-lo? Quem fez isso aqui? Não foi eu. Só tem o abençoado ali. Só está ele na cena do crime. O indivíduo está ali. E o William? Não tem jeito. Não foi eu, não sei. Isso só aconteceu com meus filhos? Creio que não, né? Meus queridos, é a nossa natureza. Nós somos pecadores. E essa é a nossa natureza. Essas virtudes cristãs que Paulo começa a falar ali da igreja de Tessalônica, são virtudes importantes para a minha vida e para a sua. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo a época, eu creio, isso é uma posição minha, eu creio que nós estamos vivendo a época da volta de Jesus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a observar tudo se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo. Uma geração que tem um potencial gigante nas mãos, mas não tem aproveitado. E nós olhamos para o cumprimento da palavra. Jesus Cristo, meus irmãos, está à porta. E logo em breve, Ele vai abrir a porta. Mas a nossa vida, enquanto isso, tem que começar a tomar um rumo. Tem que começar a tomar algumas coisas. Olha que interessante também Paulo falando aos Colossenses, uma outra igreja. Ele fala assim, mas o fruto... Colossenses capítulo 1. Se você quiser abrir, pode abrir, senão não precisa. Capítulo 1, versículo 4 e 5. É do ladinho aí. Paulo falando assim, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo enaltecendo uma outra igreja, falando das suas virtudes cristãs que estavam evidentes aonde eles estavam, no meio ao qual eles estavam inseridos. Paulo ele começa a enaltecer essas qualidades. Paulo começa a evidenciar ali pelas palavras as qualidades daquela igreja. Meus queridos, se fôssemos escrever um livro hoje, alguma recomendação, como seria? É nessas coisas que devemos nos atentar. É nessas coisas que devemos prestar atenção. Porque essas virtudes, meus irmãos, têm que ser fortes na nossa vida. Tem que ser algo forte, fervoroso em nós. E para a gente entender um pouco dessas coisas, dessas virtudes cristãs, nós devemos também entender um pouco sobre os frutos do Espírito. Eu não estou falando de dons espirituais. Eu não estou falando de profecia, eu não estou falando de revelação, eu não estou falando de línguas estranhas, não estou falando disso. Eu estou falando dos frutos do Espírito.
O que seriam esses frutos do Espírito? A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? Templo do Espírito de Deus. Você é morada do Senhor aqui nessa terra, meu irmão? Você é morada do Espírito de Deus aqui nessa terra? Você é a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra? Você é a igreja do Senhor nessa sociedade? Você é a igreja do Senhor lá na sua família? Você é a igreja do Senhor lá na sua escola? Na fila do banco? Seja onde você estiver, você é a igreja de Jesus Cristo. O Espírito de Deus mora em você. Você é templo dele. E quando nós nos tornamos o templo de Deus, quando nós nos tornamos o templo do Espírito de Deus, nós começamos a mostrar em nossa vida alguns frutos. Quais frutos, pastor? Se você quiser abrir Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós começamos a entender um pouco sobre a nossa vida cristã, quando entendemos os frutos do Espírito. Como nos portamos, meus irmãos, perante a sociedade hoje? Como que a gente está se portando perante os nossos amigos? Como que a gente está lidando com tudo que está acontecendo ao nosso redor? Eu já falei aqui na igreja uma vez, isso serve um pouco de base para aquilo que a gente está falando. Uma vez eu estava no centro de Paulínia. Muito obrigado, varão, voz de Deus. Irmão, foi a voz de Deus aqui, irmão. Do teatro aqui das crianças. Glória a Deus. Eu estava no centro de Paulínia. Estava próximo ali aquela negócio que faz cachorro quente ali no centro de Paulínia, que tem um sinal bem na frente, Fiorella. Não, como que é? Saborella. Exatamente. E aí eu estava passando ali com um carro e com um amigo meu ex-cunhado. E aí eu reconheci o carro de uma pessoa da igreja. Não é essa igreja, tá? Quando a gente era de outro ministério. E aí eu falei assim para ele, vai devagar. E meus irmãos, eu sou um pouco brincalhão, não sei se você já percebeu isso. E aí eu falei assim, vai devagar. Ele foi devagar. E a pessoa estava olhando para a direita. E aí eu parei bem do lado do carro da pessoa. Abri o vidro. E dei um leve grito. Ah! A pessoa quase teve um infarto, irmão. Aí a pessoa virou assim, filho. Ela falou, filho da Xuxa. Ela, é o Almir. E ó, eu falei, vai, embora. Irmãos, é uma situação engraçada, mas é nessas coisas que a gente tem que pensar. Na segunda-feira, bateram no meu carro. Eu estava ali próximo do balão, perto da prefeitura e do teatro. Entre a prefeitura e o Rodoshopping, perdão. E aí eu estava aguardando a minha vez, porque tinha pessoas fazendo o balão. Aí o abençoado não me viu. E eu vi ele vindo pelo retrovisor, irmão. Não tinha o que fazer. E pau! Na traseira. Eu falei, meu Deus, e agora? A Camila, calma. Eu saí do carro e falei, miserável. Aí o rapaz saiu do carro, Douglas, já falou assim, não, eu sei, a culpa é minha, já estava quase chorando. Porque eu acho que eu desci do carro, eu sou um pouco pequeno, né?
Eu acho que assustei um pouco. Aí falou, calma, não, a culpa é minha, não sei o quê. E a pessoa, na conversa que a gente teve para negociar o conserto do carro, ele é um rapaz muito gente boa. Eu, na verdade, acabei ficando até com dó dele. Fiquei com dó do cara. Mas ele vai acertar tudo. Irmãos, essas coisas acontecem na nossa vida todos os dias. Só que como que a gente procede? Será que a gente deixa o velho homem vir à tona? Ou será que a gente deixa a nova criatura vir à tona? Nós somos testados todos os dias. Seja na empresa, seja na escola, seja onde for, nós somos testados. E quando nós começamos a olhar para os frutos do Espírito, nós começamos a entender que a nossa vida tem que ser diferente. Temos que ter calma em meio a essa guerra chamada trânsito. Temos que ter paciência, irmão. E isso começa a fluir na nossa vida. E Paulo, ele começa a falar ali para as igrejas que ele passava. É isso e tal. E começa a dar algumas orientações. Mas é interessante que quando nós olhamos para os frutos do Espírito, começamos a entender um pouco das nossas virtudes cristãs. E não tem como não falar sobre um texto, quando nós falamos de virtudes cristãs, quando Paulo relata sobre o amor. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Algumas versões vão falar caridade. A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Olha que interessante Paulo falando de 3 virtudes que eu e você, como igreja de Jesus Cristo, devemos mostrar aqui na terra. Quais são elas, meus irmãos, que a gente acabou de ler aqui? Fé, esperança e o amor. Ele demonstra ali nessas palavras essas 3 virtudes da vida cristã, que são importantíssimas na minha vida e na sua. Essas virtudes têm que começar a frutificar em nós. Porque nós somos o templo do Espírito de Deus, amém? Então essas virtudes começam a ser coisas fortes na nossa vida. Que devemos demonstrar aonde nós estivermos. Seja na escola, como já falamos aqui, em casa, seja onde for. Essas virtudes começam a acontecer em nossa vida. Então quando nós observamos a primeira virtude, quando ele fala fé, o que seria a fé, meu irmão? O que a palavra de Deus fala sobre a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ali, na parte onde fala Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala o que é fé. A fé, meus irmãos, é dada a todos nós, de igual modo. A fé que o Senhor me deu é a mesma fé que o Senhor te deu. A fé que o Senhor derramou sobre a minha vida é a mesma fé que foi derramada sobre a sua vida. O que vai diferenciar a minha vida da sua? O quanto nós a exercitamos. É que nem academia, meu irmão. Você quer emagrecer? Vai para a academia. Não, não é só isso. Você tem que mudar toda a sua alimentação, todo o seu jeito de ser. Né, varoa? Ela deve estar falando assim, fala Deus, fala. Está falando comigo mesmo. Tem uns irmãos que dizimam, né? Na academia. Todo mês ele contribui, mas não aparece. Tem uns que pagam até aula de zumba, mas não vai. Mas é isso, a fé tem que ser exercitada. Mas a fé, quando Paulo fala sobre a fé,
nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele não está falando sobre o dom da fé. Ele está falando sobre a fé que eu e você temos que ter em quem? No nosso Salvador. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E quando nós escutamos isso há um tempo atrás, quando não éramos filhos de Deus, entendemos que Jesus Cristo é o Messias, o nosso Salvador. Cristo significa Messias. Cristo não é o sobrenome de Jesus Cristo, amém? Você não vai pegar o R de Jesus Cristo, aí você vai ver lá, Jesus Cristo da Silva Sauro. Cristo significa Messias. Então nós entendemos e acreditamos que Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador. É dessa fé que Paulo estava falando em 1 Coríntios. Uma virtude que tem que ser trabalhada na minha e na sua vida. Porque, meus queridos, muitas pessoas mesmo, estão dentro de igrejas que infelizmente não entenderam a sua relação com Deus. Não entenderam que a sua fé tem que ser trabalhada na questão de acreditar firmemente que Cristo é o Salvador. Por quê? Meus queridos, em Romanos tem um texto que diz assim, que com a nossa mente, com o nosso entendimento, com o nosso coração, nós acreditamos para a justiça. Escutamos a palavra, acreditamos para a justiça dentro de nós, mas que com a boca nós confessamos para a salvação. Não adianta, meu irmão, você acreditar. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Você tem que demonstrar essa fé que existe dentro de você. Essa fé em Cristo Jesus. Essa fé que você tem de salvação. Meus queridos, está sendo preparada uma nova morada para mim e para você. Aleluia. Quando Jesus subiu aos céus, o que ele falou? Estou indo preparar uma nova morada. Para quê? Para ficar desabrigada? Ninguém morar nela? Não, é para mim e para você, meu irmão. E nós temos que ter essa fé dentro de nós. Essa fé de salvação. Essa fé que nós vamos morar no céu. No nome de Jesus. E isso tem que ser forte dentro de mim e de você, meu irmão. Por mais que o mundo diga ao contrário. Mas a fé que salva tem que ser forte dentro de você. Não é sobre o dom da fé. Mas é a fé que nós temos em Deus, o nosso Pai, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Isso tem que ser forte, meu irmão. Você não pode duvidar dessa salvação. Você não pode duvidar dessa justificação. Porque ali, quando ele começa a falar, o foco, meu irmão, é dessa fé de salvação. Não é do dom da fé. Como nós vimos aqui, o que seria a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera de Deus? Se eu te perguntasse aqui e tivesse a oportunidade de falar no microfone, o que você espera de Deus? Bênção? Vitória? Uma casa? Um carro? Uma moto? Não sei. Todo mundo espera alguma coisa de Deus. Todos nós esperamos alguma coisa de Deus. Mas a fé, meu irmão, é a certeza, é o firme fundamento daquilo que nós esperamos em Deus. Crendo, acreditando que vai acontecer no nome de Jesus. Acreditando e tendo a certeza dentro de nós que independente do tempo, vai acontecer. Talvez você está passando por um problema muito grande há algum tempo. E talvez a fé que você tem está sendo machucada. Está sendo, espancada dentro de você. Porque o tempo está passando. Mas, meus queridos, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Talvez você não está vendo hoje.
Talvez a vitória você não está vendo hoje, mas a vitória está no Senhor. A bênção, seja lá o que você espera, está em Deus. Existe uma música que nós sempre cantamos aqui, a Fran canta muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Irmão, se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele ainda continua sendo Deus. O problema é o nosso entendimento da aceitação daquilo que Deus faz. Mas a fé é o firme fundamento, meus irmãos, daquilo que esperamos. Eu sei que nós esperamos muitas coisas em Deus. E nós devemos esperar mesmo. Porque no tempo de Deus vai acontecer. No tempo do Senhor vai acontecer. Existe uma música muito antiga que cantava assim: Deus tarda, mas não falha, não falha. Quem se lembra dessa música? Ninguém? Ô, louco. Poxa vida. Opa, lá, tem um lá atrás. Aleluia, pensei que estava sozinho nessa. Deus tarda, mas não falha, não falha. É antiga, irmão. É bem antiga. Meus queridos, Deus não tarda. A gente sabe que Ele não falha, mas Ele não tarda. Ele chega no tempo certo. Só que o tempo dele é diferente do meu e do seu. A palavra de Deus nos diz que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Mas a fé, meus irmãos, é a certeza, é o firme fundamento daquilo que a gente espera. E essa virtude tem que ser trabalhada na minha vida e na sua. Olha que o Hebreus fala também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Você acredita em Deus? Quem acredita em Deus aí, dá um glória a Deus. Tá meio fraco, hein? Podia melhorar. Nós acreditamos no Senhor, meus irmãos. Nós o glorificamos. Nós o exaltamos. Porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Ele existe e Ele está dentro de nós. Todos os dias da nossa vida, Ele está conosco. Jesus falou assim, que Ele iria sim partir, mas que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Só que quando nós nos aproximamos de Deus, devemos acreditar que Ele exista. Ele existe, meu irmão. Não podemos nos aproximar de Deus sem acreditar que Ele existe. E infelizmente, mas infelizmente mesmo, muitas pessoas estão se aproximando de Deus sem acreditar em Deus. Ô louco, pastor, como? Existe um negócio chamado Evangelho da Prosperidade. Um câncer no meio da igreja evangélica. E isso tem feito que muitas pessoas se aproximem de Deus sem acreditar em Deus. Tem feito com que muitas pessoas se aproximem do Senhor somente por aquilo que Deus pode fazer por elas. Meus irmãos, nós devemos acreditar em Deus, estar ao lado de Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer pela nossa vida. Ele pode nos dar a bênção, pode, Ele pode nos dar a vitória, pode, mas nós devemos aproximar de Deus por aquilo que Ele é. Eu sei que alguns aqui não têm os seus pais, mas você tem um pai. As suas filhas, Lucas, se aproximam de você duvidando que você existe? Ah, meu pai, acho que não existe não. Não, quando elas se aproximam de você, ela acredita que você existe. Por quê? Porque elas podem te tocar. Elas estão te vendo. E Deus? Quem já viu a Deus? Meus queridos, chegará um dia que o nosso Salvador falará assim:
Entre, benditos de meu Pai. Entra para o gozo eterno. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive preso, você me visitou. E aí as pessoas vão questionar ele, vão falar, mas como a gente não te viu, Senhor? Aí o Salvador vai falar assim, quando você fez isso para os meus pequeninos, você estava fazendo para mim. A nossa vida cristã, meu irmão, tem que ter exemplos. Tem que ser algo assim que as pessoas olhem em nós e vejam a fé que nós temos em Jesus Cristo. Porque a fé começa a mudar a nossa vida. E essa virtude é uma coisa muito forte. A fé, ela não consiste, meu irmão, na crença intelectual de alguma coisa. Um credo, um conjunto de dogmas, seja lá o que for. A fé, ela está um pouco mais profunda, ela está um pouco mais além. A fé está no nível do quê? Da nossa alma. Porque quando nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, nós entregamos o quê a Jesus Cristo? A nossa alma. Entregamos a Jesus Cristo. Entregamos a Deus. E esperamos que a nossa vida mude. Essa é a fé que Deus espera de nós, no nível da alma. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos dogmas, muitas coisas têm sido faladas. E infelizmente muitas pessoas têm acreditado. Só que nós devemos acreditar no quê? Na palavra do Senhor. Na palavra do nosso Deus. Não em conceitos humanos. Não em falácias, sabe? Aquelas historinhas gostosas que vêm ao nosso ouvido, como a própria palavra de Deus fala. Que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, tem hora que ela é dura. Tem hora que ela é dura. Os discípulos, quando estavam com Jesus, chegou um determinado momento que os discípulos falam, olha Jesus, o negócio é o seguinte, tá difícil escutar isso aí. Tá difícil escutar o que você está pregando. Tá difícil, tá duro para nós escutar isso que você está falando. Sabe o que Jesus falou para eles? Para os discípulos. Tá duro? Tá difícil? Vai junto com eles. Segue o caminho aí. Aí os discípulos falaram, ó Jesus, o negócio é o seguinte, a gente sabe que é duro, a gente sabe que é difícil, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Por mais difícil que seja, meus irmãos, por mais duro que seja, a palavra de Deus é o melhor para nós. A palavra do Senhor é o melhor para a minha vida e para a sua. Só que quando nós olhamos para a virtude da fé, nós devemos entender que isso tem que ser uma coisa muito forte dentro de mim e de você. Porque as pessoas estão olhando para a nossa vida, meus irmãos. As pessoas estão olhando para nós. Estão olhando as nossas atitudes, as nossas ações. E estão observando aquilo que nós realizamos daquela porta para fora. A fé tem que ser trabalhada na minha vida e na sua. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se aproximar do Senhor? Creia que Ele existe. Acredite firmemente dentro de você que Ele existe. Sabe por quê? Você é templo dEle. Você é templo do Senhor. E meus queridos, quando nós começamos a olhar ali, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, ele fala de 3 virtudes. A fé nós já falamos, e qual é a outra que ele fala? A próxima. Não é esperança. Como que está a sua esperança? Como que está andando a sua esperança? O que você espera do Senhor? Como que está aquilo que você está buscando? Você ainda acredita que vai acontecer? Porque, meus irmãos, a fé e a esperança estão ali, intimamente ligadas. Intimamente ligadas. A esperança, meus irmãos, eu até anotei aqui, fala assim, é um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Aleluia. O
que você espera do Senhor? O que você está esperando de Deus? Como anda a sua esperança? A palavra de Deus, ela tem um texto que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e meu Deus. Aleluia! O salmista declarando ali que a sua alma estava muito abatida. Ele estava triste, angustiado, mas ele começa a ter um diálogo com a sua própria alma. Por que você está assim, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada? Põe a sua fé, alma. Olha que interessante. Põe a sua esperança em Deus. O salmista conseguiu perceber que existia algo dentro dele que precisava ser colocado diante de Deus, que era a sua esperança. Aonde você tem colocado a sua esperança, meu irmão? Será no dinheiro que você recebe todo quinto dia útil? Ou será no vale que todo dia 20 você recebe? Aonde está a tua esperança? Será nos bens materiais? Será na sua casa? Será no seu carro? Aonde está a sua esperança? No seu emprego? Pastor, você está falando isso, mas você não passa o que eu passo. Eu realmente, irmão, eu não estou passando o que você está passando. Mas de uma coisa eu sei, que a minha esperança e a sua tem que estar em Deus. Sabe por quê? Vai chegar o dia que você vai falar assim: eu o louvarei. Vai chegar o dia de você louvar, meu irmão. Por quê? Porque Ele é teu Deus. Ele é o seu Senhor. O salmista, ele tem um texto que diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigando um pão. Pastor, mas por que então existem tantas pessoas justas passando fome? O contexto daquele texto não é sobre isso. Ele fez uma observação na vida dele. Ele fez uma observação daquilo que ele passou. E ele declara que ele era novo e quando ele ficou velho, nesse período ele viu muitas coisas acontecerem. Mas ele nunca viu um justo a mendigar o pão. Meu irmão, devemos ser justos diante de Deus. Devemos ser justos diante do Senhor. A nossa vida é uma caminhada. A nossa vida é no dia a dia. É o que vai acontecendo. Eu sei que problemas vão surgir, tribulações vão surgir. É até o que falamos hoje na escola dominical. Mas como nós vamos proceder na tribulação? O que nós vamos realizar? A nossa esperança vai estar em quem? Será que a nossa esperança vai estar no pastor? A esperança vai estar no diácono? Vai estar no ministro de louvor? Vai estar em quem? Na irmãzinha que tem a oração sapatinho de fogo. Na irmã que tem a revelação de Deus, que revela até o número do RG. A sua esperança está em quem, meu irmão? A sua esperança tem que estar em Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha, existe um outro texto que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. As tribulações vão vir. As dificuldades vão bater na nossa porta. Lembra da vida de Jó? Jó recebe uma notícia. O negócio é o seguinte: toda a sua frota de carros luxuosos foi roubada. Não estou falando que lá não existia, tá? Só estou fazendo uma comparação. Acabou tudo. Aí de repente, quando ele está terminando de receber uma notícia, vem outro. Negócio é o seguinte:
suas fábricas acabaram. Pegou fogo, destruiu tudo. E aí quando ele está escutando, vem outro. Ó, sabe aquilo? Acabou. E aí de repente vem, sabe os seus filhos? Morreram todos. Jó poderia ali, meu irmão, meu Deus, se acabar. O que ele faz? Ele se rasga, começa a orar a Deus. Ele entende que aquilo talvez era um tempo que estava acontecendo na vida dele. Tanto que a sua mulher depois, posteriormente, fala assim, ó, o negócio é o seguinte, abençoado, amaldiçoa esse Deus aí e morre, porque tá feio o negócio. O que ele fala para a mulher? Mulher, você tá doida. Você tá doidona. Acho que você comeu macarrão estragado. Você tá doidona. Eu vou aceitar o bem de Deus e não vou aceitar o mal. Não é que Deus faz o mal. Ele queria dizer que todas as situações que aconteciam com a vida dele estavam debaixo das mãos de Deus. Meus irmãos, eu sei que tem tempos que nós passamos que são difíceis. São tribulosos. São complicados. São dolorosos. Mas para Deus tudo tem um propósito. Aqui na igreja tem vários exemplos. Que Deus tem um propósito para todas as coisas. Pessoas que tiveram câncer e pela misericórdia de Deus, Deus curou. Pessoas que passaram por 2, né, irmã? É, irmã. Por 2. Mas está aqui, ó, viva. Glorificando a Deus. A irmã Terezinha. Deus faz, meu irmão. Só que tem tempos que são difíceis. E como nós vamos lidar com esse tempo, com esse momento que vai chegar? É isso que vai fazer a diferença em nós. A esperança, meus irmãos, tem que estar no nosso Deus. Essa virtude tem que ser uma coisa muito forte dentro de nós. Mas infelizmente mesmo, muitas pessoas têm a sua esperança com a visão errada. Como assim, pastor? Ter a esperança com a visão errada, sim. Por quê? Estão esperando somente aqui, nessa terra. Só estão esperando aqui nessa terra. Amém? Amém? Até perdi o que eu estava falando aqui. A esperança que nós temos em Deus tem que ser algo forte dentro de nós. Meus queridos, infelizmente, muitas pessoas têm a sua esperança com a visão errada. Sabe por quê? Olha o que o texto, a palavra de Deus diz. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se eu e você esperamos somente aqui nessa terra, as coisas somente aqui dessa terra, somos miseráveis. O cristão, meu irmão, o servo de Deus, ele tem que ter a visão de eternidade. Ele tem que ter a visão na Nova Jerusalém, que está sendo preparada, e que um dia ela vai descer do céu, meu irmão. Aleluia! A sua visão tem que ser visão de eternidade. E não visão somente aqui na terra. Eu sei que é algo difícil. Mas você tem que olhar lá na frente. É interessante. Olha o que a palavra de Deus. Por isso, não desfalecemos. Olha aqui, Paulo ele fala umas coisas muito abençoadas. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por mais que você, meu irmão, está sendo destruído, o seu corpo, dentro de você se renova dia a dia. Você é renovado, você é trabalhado dia a dia.
A sua esperança tem que ser nas coisas que são eternas. A sua visão tem que ser nas coisas que são eternas. Existe um outro texto que diz assim: se há algo bom nisso, se há algo bom naquilo, se há algo bom nisso e se há algo bom nisso, nisso você tem que pensar. Mas a gente está colocando a nossa mente somente nas coisas terrenas. Meus queridos, no nome de Jesus, a minha esperança e a sua tem que estar em Deus. E essas virtudes têm que ser trabalhadas dentro de nós. No nome de Jesus. Eu vou pedir para que o grupo de louvor suba aqui no púlpito e se preparem. Pastor, você falou de algumas virtudes e você leu Coríntios capítulo 13, versículo 13, mas ali fala de 3 virtudes. Qual faltou? O amor. O amor está no ar, irmão. Vou fazer coraçãozinho para vocês. Amém? Aê, criança. Por isso que eu amo criança, cara. Eu fiz assim para criança, eles fizeram para mim. Os adultos não fizeram para mim. Irmãos, temos que ser como criança, viu? Para entrar nos céus, viu? O amor, meus irmãos, é o que mais tem faltado no povo de Deus. Infelizmente, isso dói no coração falar. Porque essa é uma das maiores virtudes que a vida cristã tem que demonstrar. É o amor que Deus teve por nós. Nós devemos demonstrar para as pessoas que estão ao nosso redor. Por mais que você tenha fé, por mais que você tenha esperança, isso não adiantará de nada se você não tiver amor. Quando Paulo começa a falar sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala de algumas qualidades do amor. Que o amor é isso, que o amor é benigno, que o amor não sei o quê, que o amor suporta, sabe, muita coisa, e tal, e tal. E ele começa a falar, descrever sobre o amor, as qualidades do amor. E aí ele vem e fala sobre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor. Qual que vai ficar por último? Qual que é o maior deles? O amor. Nessa descrição, quando Paulo começa a falar sobre o amor, ele fala assim: do que adiantaria eu entregar o meu corpo a ser queimado? Se não tiver amor, nada valerá. Do que adianta, meus irmãos, falar a língua dos homens e dos anjos? Se não tiver amor, não vai adiantar nada. Somos cristãos, meus irmãos. Por que nós somos chamados de cristãos? Lá em Atos diz que nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque nos parecíamos com Cristo. Falávamos as mesmas coisas que Cristo. Vestíamos as mesmas coisas que Cristo. Não estou falando que Cristo vai vestir uma calça jeans hoje, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas eles se pareciam com Cristo. As suas características. Faça um autoexame, meu irmão, hoje, nessa noite. Você tem se parecido com Cristo? O amor, meu irmão, tem que ser o maior dom evidente na sua vida. Você tem que demonstrar o amor de Deus. Como, pastor, que eu vou demonstrar o amor de Deus? Deixando Deus operar através da sua vida. O amor eu não preciso nem ficar falando muito. Porque nós devemos, por obrigação, demonstrar o amor de Deus. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde for. Seja com aquele necessitado que você está vendo, que você pode ajudar, mas não ajuda. Seja com uma pessoa que você pode ajudar em oração. Você vê, talvez, o vizinho passando por uma grande dificuldade. Porque casa popular é uma bênção. Amém? Amém? O irmão é abençoado demais, casa popular. Você escuta o papagaio do vizinho. Lourinho da vovó! Lourinho da vovó!
Ainda bem que Deus entrou com providência, né, José? Deus levou o papagaio. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí, em vez do papagaio, agora tem uma VAP. Uma máquina abençoada de lavar com água de pressão. Que aos sábados, 7 horas da manhã, o abençoado decide lavar o quintal. Irmãos, talvez a gente sabe que alguém perto de nós está passando por uma dificuldade. E nós temos a palavra de vida dentro de nós. Nós temos o amor de Cristo em nós. E não estamos demonstrando essa virtude. Trabalhe isso na sua vida. Trabalhe isso em você. Trabalhe isso na sua família. Eu tenho certeza que vai vir muitos benefícios para você. Mas deixa Deus operar na sua vida. Fé, esperança e amor. Essas 3 virtudes têm que ser algo muito forte dentro de você. Porque nessa época, se não tivermos fé, desfalecemos. Se nessa geração não tivermos esperança, desfalecemos. Se nessa geração não demonstrarmos o amor de Deus, desfalecemos. Deixa essas virtudes fluir dentro de você, meu irmão. Trabalhe isso dentro da sua vida. Enquanto eles estiverem louvando ao Senhor aqui, posterior nós vamos estar orando por você. Para que Deus possa trabalhar essas virtudes dentro da sua vida. Trabalhar a fé, trabalhar a esperança e trabalhar o amor dentro de você. Isso precisa ser trabalhado em nós, meus irmãos. Enquanto eles estiverem louvando, depois você pode vir à frente que nós vamos estar orando pela sua vida. Amém?